Haruto é um garoto inútil, patético e nojento cujo pai experimentou com ele quando criança para lhe dar poderes divinos. No ano 71 do calendário real, a humanidade almeja conquistar todo o universo. Eles conseguiram construir esferas de Dyson, chamadas módulos, ao redor do Sol, transferindo assim 70% da população da Terra para lá. Haruto é um garoto que vive no módulo 77. Ele tem um bom coração, mas é conhecido por não gostar de competição, especialmente quando compete contra Shoko, sua melhor amiga e a garota por quem ele é apaixonado. No entanto, há um grande segredo sobre Haruto que nem ele conhece. Ele foi usado em experimentos por um grupo que controlava o mundo das sombras, chamado Mágios. Eles eram seres de outro plano que careciam de uma forma física e buscavam obtê-la através dos Valvares. Até então, sua vida escolar era de um garoto normal. Ele ia à escola para aprender, mas seus colegas preferiam falar sobre a guerra entre os países de Dosha e Arus. Haruto pertencia a JO, uma federação neutra que afirmava não se importar com a guerra. Eles estavam apenas preocupados em avançar secretamente sua tecnologia. Após a aula, Shoko e Haruto vão buscar o equipamento para limpar a sala de aula. Shoko pergunta por que Haruto perdeu para ela na última competição. Haruto explica que deseja viver em um mundo onde não haja vencedores ou perdedores, onde todos os seres humanos sejam tratados de forma mais igualitária. No entanto, um garoto de um grupo de alunos recém-transferidos ouve isso e fica irritado. Este aluno pega a chave da mão de Haruto, fazendo-o tropeçar no chão. O novo aluno diz que Haruto tem um sonho tolo porque sempre haverá pessoas dispostas a pegar tudo o que ele tem e sem a vontade de lutar, Haruto não será capaz de proteger nada que considere importante. O aluno então sai, e Haruto, pensando que agiu corretamente, decide ajudar seus colegas a limpar um templo enquanto discutem o que aconteceu. Ele acaba derrubando uma placa com uma mensagem de amor. Shoko se aproxima e fala sobre uma lenda sobre o templo. Se você confessar seus sentimentos lá, será amado pela pessoa que gosta. Haruto percebe que isso é um sinal e decide tomar coragem. Ela o chama pelo nome, ficando extremamente envergonhada. Ela nunca imaginou que ele teria a coragem de dar este passo. Tentando acalmar seu coração acelerado, ela o incentiva a continuar. Ele está prestes a cometer o maior erro de sua vida quando o módulo 77 é atacado pelas forças de Dosha, que acreditam que Jor possui uma arma secreta e querem roubá-la. Todos entram em pânico. É a primeira vez que eles testemunham uma batalha de verdade. Haruto percebe que precisa salvar Shoko e os outros. Eles começam a correr em direção a um abrigo, mas as forças de Dosha começam a destruir tudo, incluindo a escola. De repente, o chão começa a tremer, e Haruto percebe um robô gigantesco emergindo da piscina. Todo o grupo para de correr para observar o robô, mas Shoko percebe alguém inconsciente dentro de um carro. Ela corre para ajudar essa pessoa, mas Haruto diz para ela não ir, que eles precisam sair e se proteger. Shoko ignora suas palavras e continua correndo. Nesse momento, uma nave Dosha erra um tiro mirando em um robô defensivo Jor, atingindo o local onde Shoko estava. Haruto se recupera, levanta-se rapidamente e começa a correr. Ele olha para todos os lados, mas não consegue encontrar Shoko. Ele pensa que ela está brincando de esconde-esconde, mas seus colegas tentam convencê-lo a ir embora. Eles sabem que ela está morta. Eles precisam sair dali. Ele começa a gritar, incapaz de conter a dor em seu coração, mas, mais do que dor, ele sente ódio. O mesmo garoto que disse que não queria machucar ninguém, agora quer vingança contra aqueles que tiraram algo importante dele. Assim como o aluno transferido havia dito momentos antes. Ele entra no robô e aperta o botão para ativar o que é chamado de Valvrave no monitor. O robô começa a ativar, levantando-se. Mas Haruto não sabe como operá-lo. Ele aperta botões, manipula os joysticks, mas o robô não se move. As forças de Dosha começam a concentrar seus ataques no robô de Haruto. Afinal, esta é a arma secreta que eles estão buscando. Eles sabem que o robô foi ativado e precisam remover o piloto. Haruto entra em pânico. Ele não pode fazer nada. Ele queria vingar a morte de Shoko, mas nem isso consegue fazer. De repente, as palavras dela sobre por que ele não tenta vencer ecoam em sua mente. Naquele momento, ele abre os olhos e percebe uma mensagem na tela. Há apenas uma maneira de controlar este robô. Se Haruto deseja vingança, ele precisa fazer algo. Ele precisa abandonar sua humanidade. É então que ele entende que às vezes a única opção é lutar. Sem hesitar, ele pressiona sim. O robô completa a ativação, mas primeiro injeta algo no pescoço de Haruto. Agora, com o poder do robô, Haruto avança contra o comandante e todos os soldados da unidade invasora, eliminando-os um por um sem dificuldade, deixando o comandante por último. O soldado tenta acertá-lo com um tiro surpresa, mas Haruto se esquiva e então lança um ataque com uma energia misteriosa em forma de um golpe duplo.
O soldado bloqueia o ataque, mas ao fazer isso, Haruto se move para o lado e rapidamente o surpreende por trás, cortando sua nave ao meio e fazendo-a explodir no ar, vencendo a batalha. Ele pousa o robô e percebe o que acabou de acontecer. Ele conseguiu derrotar o inimigo. No entanto, ele só consegue derramar lágrimas por Shoko. Com o coração despedaçado, Haruto sai do robô e tenta retornar aos seus colegas de classe. De repente, ele vê o novo aluno transferido caminhando em sua direção. Haruto reconhece que sua visão de mundo era infantil. Agora ele sabe que às vezes é necessário competir e lutar. Ele quer saber o nome desse novo colega. O colega se apresenta como El-Elf, um membro das forças especiais de Dosha. Haruto fica chocado, mas naquele momento El-Elf o apunhala no coração. El-Elf e seus companheiros são todos membros das forças especiais de Dosha e se infiltraram na escola para roubar aquele robô e usá-lo na guerra. El-Elf então joga o corpo de Haruto no chão e dispara 2 tiros para garantir sua morte. Ele se dirige ao robô e se prepara para entrar nele. Naquele instante, ele sente algo estranho nas costas. Ele se vira e vê Haruto, com marcas estranhas no rosto que o morde no pescoço. Tendo sido executado por El-Elf em seu encontro anterior, ele se levanta e perde o controle de sua consciência, lutando contra El-Elf e misteriosamente assumindo o corpo de um inimigo. Seus amigos vêm em seu socorro, mas só encontram El-Elf e o corpo de Haruto deitados no chão. Do nada, o grupo é surpreendido pela mesma força invasora de Dosha, que aponta suas armas para eles, exigindo que se afastem da arma. No entanto, Haruto estava realmente controlando o corpo de El-Elf. Sem entender o que estava acontecendo, Haruto decide lançar um ataque surpresa e dispara sua arma contra o grupo inimigo. Após uma troca de tiros, ele se reúne com seus amigos para tentar explicar que ele é Haruto no corpo do inimigo. O grupo então decide recuperar seu corpo original de alguma forma. A partir daí, ele mata friamente qualquer um que esteja em seu caminho, recupera seu corpo original e o Valgrave que havia usado, e amarra o corpo de El-Elf, colocando-o em seu cockpit. Sua amiga Hukino também entra no cockpit para ajudá-lo. O Valgrave não funciona sem Haruto estar em seu próprio corpo, mas ele não sabe como retornar ao normal. Hukino sugere que ele morda seu próprio corpo como fez com El-Elf, porque é assim que acontece em animes. Haruto segue sua sugestão e de fato retorna ao seu corpo. Ele tenta retornar ao combate para afastar as frotas dorsianas da área, mas acaba caindo no mar após ser atingido. No fundo, ele descobre que havia um compartimento que levava direto ao espaço sideral, mas ao ser jogado lá, ele é surpreendido por uma barragem de tiros. Ele retoma o controle do combate após ser atingido algumas vezes, não esperando aquele tipo de ofensiva, e avança em alta velocidade, cortando uma das naves ao meio com sua foice em um ataque descendente. Aproveitando o mesmo movimento, ele faz outro corte rápido, mas agora de baixo para cima, terminando com a terceira. Ele tenta atacar a próxima da mesma forma, mas a nave bloqueia seu corte usando um escudo. Removendo este escudo de seu caminho, a nave tenta um ataque surpresa com um canhão, mas ele se esquiva para o lado, aproveitando a abertura e terminando a luta acertando um chute em sua cabeça. Uma arma chamada Ideal From, do exército dorsiano, é enviada para enfrentá-lo, disparando mísseis de 6 direções diferentes que rastreiam o Valvrave. Ele tenta escapar do ataque, mas ainda é atingido algumas vezes porque não esperava aquele tipo de ofensa. No meio do confronto, Choco o chama e ele descobre que ela havia sobrevivido e se sente aliviado com a notícia. Mas El-Elf se desamarra das cordas dentro do cockpit do Valvrave, apontando uma arma para sua amiga Hukino. Haruto ouve os companheiros de El-Elf o chamando de traidor por causa do que havia acontecido depois que ele assumiu o controle do corpo do garoto e atirou neles, o que eles não sabiam. Ele tenta conversar com El-Elf, enquanto o Valvrave é atingido várias vezes, fazendo com que ele comece a superaquecer. Sem saber o que poderia acontecer se atingisse seu limite, o garoto decide arriscar tudo enquanto tenta resolver a situação. Deixando o motor superaquecer, ele pilota o mecha para sacar sua espada e enfiá-la em seu próprio núcleo. Isso acaba transferindo essa energia para sua lâmina, e ele a puxa para fora. Isso libera um corte de energia de longa distância nas 2 naves inimigas. Enquanto isso, a frota Ares aparece no combate, forçando Dosha a recuar. Haruto retorna à escola e se reúne com Shoko, mas lembrando que ele se transformou em um monstro quando perdeu a consciência, ele decide fugir dela. No dia seguinte, ele se reúne com alguns amigos, tentando explicar que algo está errado com seu corpo agora. Ele mostra a eles que agora possui regeneração quase imediata, razão pela qual sobreviveu aos tiros que levou. Mas, mais uma vez, ele perde a consciência e ataca seus amigos. Eles conseguem acalmá-lo antes que ele machuque alguém. Momentos depois, ele é convidado pelo ministro Ares para uma conversa particular. Ele descobre que tem o apoio de todos os países Ares, tornando-se um símbolo da luta contra a tirania dorsiana, chegando a ganhar o apelido de O Garoto que Lutou contra o Mundo. Querendo evitar outro confronto direto, é decidido que eles evacuarão toda a área com a ajuda das forças Ares.
Haruto encontra El-Elf acompanhado por alguns agentes que decidem interrogar o garoto depois de ouvir seu nome. Mas antes de partir, El-Elf diz as seguintes palavras como se fossem uma profecia. Em suma, ele diz que às 15h14 haverá um terremoto e o pânico encherá a área, e a resposta de Haruto para resolver seus problemas aparecerá logo atrás dele. Ele pondera sobre isso enquanto observa os agentes levarem El-Elf para uma de suas naves para interrogatório. Tentando entender o que El-Elf havia lhe dito, ele segue seu caminho e começa a seguir as instruções de evacuação propostas por Ares, ajudando as últimas pessoas dentro dos edifícios a deixarem a área. Depois que quase todos estão prontos para deixar o módulo 77, ele percebe que está segurando um alto-falante, como El-Elf havia mencionado. Ele ouve explosões começando a ocorrer, também causando um terremoto. Em meio a todo esse caos, os alunos e seus amigos começam a entrar em pânico, vendo que tudo está acontecendo na ordem exata que El-Elf havia avisado. Ele decide olhar para o relógio ao lado dele, percebendo que são exatamente 15h14. Isso o leva a olhar para trás naquele exato momento e ele fica cara a cara com El-Elf, que emerge das sombras, nocauteando um de seus amigos, Yamada. El-Elf, que de alguma forma conseguiu escapar de Ares, tenta fazer um acordo com ele, dizendo que seu maior desejo é, na verdade, trazer a revolução para Dosha, revelando que ele se rebelou contra seu próprio exército. Haruto se recusa a aceitar a proposta do invasor, dizendo que resolverá tudo sozinho, e El-Elf sai de sua vista, afirmando que quando ele mudar de ideia, ele deve sinalizar com a mão. Sem tempo a perder, Haruto corre para tentar entender por que os terremotos estão acontecendo e encontra o ministro Ares. Ao falar com ele, ele descobre que Ares havia decidido roubar o Valvravi de Jor e abandonar todos os alunos, resultando em ele ser amarrado e trancado em uma sala. Mas Shoko aparece, resgatando sua amiga e explicando que ela havia tentado ligar para ele. E como ele não atendeu, ela percebeu que algo estava errado. O ministro, perdendo o controle da situação, saca uma metralhadora enquanto embarca em sua nave de fuga. No entanto, agora livre, ele consegue recuperar o Valvravi e impede sua fuga, ameaçando entregar as armas para Dosha, se Ares não os ajudar na batalha que está ocorrendo no espaço. Com isso, ele corre para a linha de frente e começa a derrubar várias naves em um piscar de olhos, ganhando tempo contra o exército inimigo. Ele inicia seu plano de evacuação, destruindo as pontes que conectam seu módulo à esfera e o empurrando com sucesso para longe do local. Os alunos discutem sobre Ares, que também demonstrou mais intenções, visando apenas adquirir os Valgraves para entrar em guerra total contra Dosha. Mas agora, eles viram uma terceira nação, uma muito pequena que surgiu no meio de duas potências mundiais, desafiando-as de frente. Haruto vê seus colegas de classe que estavam fazendo testes de matemática com ele na semana passada, agora representando seu país diplomaticamente, com sua amiga Shoko liderando o caminho. Eles declaram oficialmente a soberania nacional, mostrando que Jor seria uma nação independente a partir daquele momento. O país de Jor, agora governado por estudantes, logo enfrenta seu primeiro problema como nação. A eletricidade local para de funcionar repentinamente, e eles percebem que a vida não será fácil, já que tudo agora depende dos alunos para resolver. Mesmo com toda essa pressão, eles conseguem unir forças para provar que são realmente capazes de cumprir suas palavras e promessas. Eles mostram que, apesar das dificuldades, ainda podem lidar com tudo o que vier em seu caminho juntos. Tendo testemunhado a devastação da guerra, destruindo famílias e as vidas de entes queridos, ele promete fazer tudo ao seu alcance para evitar que isso aconteça novamente. Com a ajuda de todos, o país consegue arrecadar doações de várias nações, graças a uma ideia de seu amigo Inuzuka. Eles decidem filmar partes do interior de seu território. Eles queriam mostrar ao mundo que, embora estivessem devastados, essas pessoas ainda estavam de pé, enfrentando bravamente os ataques de um inimigo muito maior e mais bem preparado do que eles, transformando-se em um símbolo universal de esperança para todos que assistiam ao redor do mundo. À medida que essa atmosfera mais leve retorna, o mesmo acontece com a eletricidade, permitindo que ele desça para o subsolo com alguns colegas para tentar encontrar mais coisas que possam estar lá. Para sua surpresa, eles descobrem que de fato havia mais Valvrides escondidos. Ao encontrar as armas de guerra, ele pede a sua amiga Rukino para não contar a ninguém sobre sua descoberta. No entanto, ela o surpreende com um beijo, deixando-o perplexo porque ele não entendeu o que estava acontecendo. Somente depois ele percebe que ela se aproveitou de sua distração para entrar em um dos Valgraves. Ele tenta persuadi-la a não entrar na máquina amaldiçoada, dizendo que ele protegeria todos sozinho. Mas ela revela que, no fundo, sempre quis ser reconhecida por todos, ser alguém famosa e importante. Ela acredita que sua existência desapareceria do mundo se ela não pudesse gravar seu nome na história. Sem tempo para uma trégua, um novo ataque de Dosha ocorre. Os dois vão para a linha de frente, e a garota, ansiosa para mostrar ao mundo quem ela é, se move à frente dele, surpreendendo Dosha porque eles pensavam que havia apenas uma arma como essa. Com grande habilidade pilotando o Valvravi, ela derruba várias naves inimigas sozinha com facilidade. No entanto, Dosha havia preparado um ataque de longo alcance mais eficaz desta vez. Haruto é atingido por alguns mísseis lançados por um dos ideais.
o que o impede de se aproximar facilmente. Ele tenta alcançar as naves, mas percebe que sua amiga parou de apoiá-lo. Ela congelou no campo de batalha, deixando-o em completa desvantagem. Shoko, exibindo seu espírito de liderança, os contata via transmissão de rádio. Ela pergunta a Rukino por que ela está parada no palco principal, justamente quando o mundo inteiro está parando para ver o que ela fará, dizendo exatamente o que sua amiga precisa ouvir para agir. Motivada, Rukino retorna ao combate, atacando as naves que haviam encurralado Haruto. Juntos eles alcançam a vitória para seu pequeno e bravo país, e ele percebe que talvez ele realmente não precise lutar sozinho. Ao retornar à sua base, Elwelf aparece momentos depois invadindo o sistema de comunicação da escola, anunciando que ele assumiu o controle do local para si. Ao ouvir isso, Haruto se dirige ao seu mecha novamente, mas é surpreendido por Elwelf, que já o esperava lá com antecedência. Elwelf tenta persuadi-lo mais uma vez a aceitar sua proposta, mas Adri, que havia se infiltrado no local em busca de seu antigo aliado, aparece querendo entender os motivos por trás da traição de Elwelf. Um tiroteio começa, e um dos tiros atinge Haruto em cheio no peito, fazendo com que ele perca a consciência. Ele é posteriormente esmagado por uma viga de aço, tornando-o incapaz de se levantar. Os invasores revelam que não estão sozinhos, uma frota inteira já está preparada para atacar novamente. Isso leva Rukino a sair do módulo para se protegerem. Ela consegue executar alguns impulsos usando sua própria energia e ataques, lançando rodas de ferro que acabam explodindo algumas das naves inimigas. No entanto, ela percebe que era tudo uma armadilha quando bumerangues de fixação magnética a cercam, sobrecarregando seu Valgrave e imobilizando-o. Haruto acorda e se vê preso sob vigas, com Elwelf ao seu lado. Elwelf diz a ele que, mesmo estando preso, ele ainda poderia assumir o controle de seu corpo novamente para lutar. Sem ver outra escolha a não ser cooperar com Elwelf, Haruto decide seguir seu plano para que eles não sejam destruídos juntos ali mesmo. Mordendo Elwelf e assumindo o controle de seu corpo, Haruto corre para seu robô, onde encontra anotações escritas em pedaços de papel por Elwelf. As anotações detalham as armas que Dosho usaria e como seus soldados agiriam, informações que o ajudam a lidar com o confronto da maneira mais eficaz possível. Com um plano em mente, ele mira na nave que estava disparando os bumerangues, entrando em confronto direto com a Ganu. Ele destrói com sucesso o dispositivo de bumerangue, mais uma vez vencendo a terceira batalha contra a potência mundial, que decide recuar mais uma vez. Enquanto isso, Inuzuka tinha ido procurar seu amigo entre os escombros e encontra o corpo inconsciente de Haruto no chão, percebendo que ele provavelmente havia trocado de corpo com outra pessoa novamente. Mas então Inuzuka se depara com o cadáver flutuante de Aina. Ela havia sido pega no fogo cruzado do último confronto. A visão de sua querida amiga sem vida o faz entrar em um completo estado de choque. Depois de esperar um momento para falar com ele, Inuzuka confronta Haruto, agarrando a gola de sua camisa com raiva enquanto tenta conter suas lágrimas de dor, perguntando por que ele não os protegeu. Completamente devastado, Haruto cai de joelhos no chão, gritando, revelando que, na verdade, aquela vitória ainda deixou um gosto amargo de derrota. Para piorar a situação, Dosha, que havia conseguido se infiltrar antes de tudo isso acontecer, revela que também tirou algumas fotos do local, obtendo a informação de que havia, na verdade, 5 Valvraves no total estacionados em Joe. Elwelf, que após este combate havia sido capturado e preso pelos estudantes de Joe, diz a eles que seu país tem exatamente 6 horas antes de ser completamente destruído, e que ele ainda está aguardando a resposta definitiva de Takashima Haruto sobre os dois cooperarem, prometendo salvar o local do próximo ataque Dawson. O ataque que Elwelf havia avisado finalmente acontece. Haruto, ao lado de Rukino, mostra que ambos estão conseguindo usar suas armas de forma mais eficaz na batalha. Mas ele rapidamente percebe que esta luta não parece estar caminhando para um final feliz, já que seu sistema já havia sido sobrecarregado da batalha no espaço enquanto as coisas pioravam no módulo. Isso ocorreu porque Dosha havia, na verdade, reagrupado alguns de seus melhores soldados para um confronto armado, não no espaço, mas em terra firme. Eles conseguiram invadir o local enquanto os Valvraves estavam ocupados em outro lugar, juntamente com mais 3 de suas principais naves. Eles assumem o controle da batalha, invadindo com uma nave cheia de soldados fortemente armados, emboscando Diora em mais uma armadilha tática. Sem saber como agir nesta situação, Haruto entra em contato com sua base, pedindo para falar com Elwelf. Precisando de um plano para lidar com tudo, ele decide aceitar o acordo feito anteriormente, dizendo que não quer perder mais amigos próximos ou ser forçado a ver amigos sofrerem com as perdas de entes queridos que poderiam ter sido salvos por ele, mas não foram. Com a aliança formada, Elwelf está pronto para fornecer apoio na batalha em andamento. Depois de ouvir o discurso de Haruto, ele agora parece ter uma certa admiração pelo estudante e promete que pode vencer aquela batalha sem perder um único soldado. Elwelf então começa a dar instruções por telefone, dizendo a Haruto para apontar sua arma para uma das entradas inferiores do módulo 77, que, se destruída, enviaria o módulo C para o espaço.
Haruto segue suas instruções e expulsa a água para o espaço, que congela e desativa as armas magnéticas de Dosha. Além disso, essa ação simultaneamente se livra das naves de guerra que estavam bombardeando a cidade. Com a batalha virando repentinamente, seu novo companheiro aparece ao seu lado no espaço, aproveitando a oportunidade para lançar um ataque surpresa com uma nave, enquanto Haruto avisa que todo o seu sistema já está sobrecarregado. Ouvindo mais instruções de sua base, eles fornecem as coordenadas do alvo que Haruto precisa atingir com seu próximo ataque. Enquanto Elf o ajuda lutando diretamente contra um de seus antigos camaradas, tentando criar uma brecha em suas defesas e ganhando mais tempo para Haruto agir sem se preocupar, Haruto, com a sobrecarga pronta, prepara seu ataque mais forte colocando sua espada no núcleo para transferir energia para ela, realizando um corte pesado de cima para baixo que causa uma onda destrutiva de energia amarela, atingindo toda a frota em um piscar de olhos. Com isso, eles vencem mais uma batalha e Haruto resgata seu novo aliado que estava flutuando no vazio, mostrando que eles poderiam contar um com o outro a partir de então. Devido à morte de Aina, seu amigo não consegue mais pensar em nada além de vingança, o que o preocupa. Shoko também menciona que Inuzuka gostava dela e que os dois passavam muito tempo juntos, fazendo com que Haruto compreendesse totalmente a raiva que Inuzuka sente, tendo ele mesmo experimentado isso antes por causa do que aconteceu com Shoko. Uma nova ofensiva é lançada por Dosha, que agora, em vez de se envolver em confronto direto contra os Valhaves ou uma invasão terrestre, decide atacar primeiro com armas de longo alcance, disparando alguns tiros de canhão na parte superior do módulo. Mas eles são surpreendidos quando percebem que a defesa do local agora está extremamente bem organizada, o que dificultará as coisas para seu exército. Durante o confronto, Dosha consegue realizar um ataque bem sucedido ao local, enquanto simultaneamente atrai Haruto e Hukino para longe de sua base, fingindo recuar após serem surpreendidos pelas defesas, recuperando assim o controle da batalha diante deles. Isso acontece porque o sistema de barreira que havia sido instalado no módulo 77 sobrecarregou os geradores de energia locais, desativando suas defesas. Sem um plano a seguir, os alunos são forçados a usar mais dos Valvraves de sua base. Inuzuka e Yamada são escolhidos para serem os novos pilotos. Eles entram na batalha e mudam o curso do confronto. Enquanto Yamada é extremamente agressivo, Inuzuka possui fortes capacidades defensivas, tornando a dupla extremamente problemática para Dosha. O exército dispara um tiro de seu canhão principal, mas acaba não sendo suficiente para ultrapassar o escudo do aluno, que retorna toda aquela energia massiva de volta para a nave inimiga. Inuzuka, lembrando da morte de sua querida amiga, promete que não perderá mais ninguém, vencendo o confronto ao lado de seu novo companheiro, Yamada. Com o fim da batalha, todos se reúnem novamente, e Haruto retorna à sua base para ver que seus amigos agora estão pilotando as mesmas armas demoníacas que ele, o que não o agrada nem um pouco, porque ele está perdendo a consciência com mais frequência e atacando qualquer um que esteja por perto. Como resultado, Haruto acredita que isso se deve aos efeitos colaterais causados pelos Valvirals. Ele confronta Elf porque não quer ver isso acontecendo com outras pessoas. Mas Inuzuka consegue acalmá-lo, dizendo que tudo isso havia sido na verdade sua própria escolha, e que ele lidaria com quaisquer consequências que pudessem surgir. Ele e Hukino se encontram com seus dois novos companheiros e começam a explicar ao grupo de pilotos os segredos que eles sabiam sobre as armas. Eles ouvem pelo sistema de comunicação geral da escola que Eris, durante esses dias, ainda estava tentando persuadir o país de Joe a participar de alguns eventos internacionais. Eles solicitaram que o representante de Joe os encontrasse na base lunar, um local onde existia um acordo de não agressão entre os humanos. Descobrindo que Joe havia decidido ir à Lua e que uma eleição seria realizada, o grupo comenta que se um deles estivesse no poder, seria mais fácil manter as informações sobre as armas em segredo. O garoto decide falar com Elf sobre isso para descobrir se isso fazia parte de seu plano, mas ele descobre. Com isso, ele sai do local pelo elevador, encontrando um colega de classe e acaba perdendo o controle novamente. Hukino aparece, chutando-o no estômago e chamando-o de pervertido, com a intenção de esconder aquele efeito colateral dos outros alunos. Os dois saem para discutir o que fariam se sua condição piorasse ainda mais, até que esbarram em Shoko, que estava sob pressão dos alunos para se tornar representante. Mesmo contra sua vontade. Conhecendo bem seu amigo, ele percebe que ela parecia incomodada com alguma coisa, mas não estava contando a ninguém. Mais tarde, percebendo que ela também havia se isolado no final da tarde, ele decide procurá-la depois de conversar com uma de suas amigas chamada Marie, que estava preocupada com Shoko. Ao encontrá-la, ele descobre que ela estava secretamente sofrendo enquanto ouvia os pedidos de sua amiga, para que ela participasse das eleições. Ela explica que não conseguia parar de pensar em seu pai, que havia sido capturado por Dosha no início da guerra, porque ele era, na verdade, o ex-ministro de Ju. Isso a fazia se perguntar todos os dias se ele ainda estava vivo em suas mãos. Vendo seu amigo passar por tudo isso sozinho, ele percebe sua tolice e começa a se culpar por não ter parado para notar que alguém tão importante precisava de seu apoio em algo tão óbvio.
Ele promete que resgatará seu pai, não importa o que custe, acidentalmente deixando escapar que ela é uma das pessoas mais importantes em sua vida, e por causa disso, ele não poderia ficar parado sem agir, uma frase que acaba acalmando-a. Ela decide concorrer para ser a ministra no lugar de seu pai, confiando em sua promessa de resgatá-lo. Depois disso, ele decide se isolar novamente, em vez de ir assistir ao discurso dela no palco da escola, porque sentia que perderia o controle de sua consciência novamente naquele dia. Rukino, que estava procurando por sua amiga, aparece e ele a ataca desta vez, ainda mais fora de controle. Ela percebe que não era o garoto que estava fazendo isso, mas algo semelhante a uma maldição, decidindo que precisava ajudar sua aliada a aliviar seu sofrimento de alguma forma. Ela permite que ele machuque seu corpo até que seu frenesi diminua. Completamente traumatizado com o que havia feito no dia anterior, ele pede para conversar com seu amigo. Eles vão ao cinema, onde Rukino implica que sempre foi uma pessoa solitária. Ouvindo isso, ele diz a ela que ela não precisa mais se sentir assim, porque agora ela tem companheiros e ele ao seu lado. Mas naquele momento, sua conversa é interrompida por um novo ataque de Dorsha que está ocorrendo. Eles vão para o espaço juntos, ouvindo a estratégia de sua base pelo rádio de comunicação. Em vez de se envolver em combate com Dorsha, eles decidem mudar imediatamente a rota de seu módulo em direção à Lua para tentar evitar o confronto direto. No entanto, o exército inimigo não os deixa escapar, quebrando a formação original de suas naves de combate para persegui-los no espaço, forçando a equipe Valbrave a enfrentá-los diretamente. Tudo isso, na verdade, havia sido antecipado por sua base sob o comando de El-Elf. Ele havia informado ao garoto que, se as naves se alinhassem, ele poderia destruí-las todas em um único ataque, usando o poder de sobrecarga de sua espada. Ele então espera o momento certo para agir e anuncia que está pronto para atacar com a sobrecarga depois de esperar algum tempo. Sem pensar duas vezes, ele dizima toda a frota dorsiana em um único corte. Com o plano de El-Elf bem executado, eles pensaram que haviam vencido a batalha. Mas Kain, o comandante inimigo, havia decidido ir pessoalmente em uma nave menor para o módulo 77, mostrando que a batalha ainda não havia acabado, e que este seria seu último esforço para obter os Valvres. Naruto rapidamente volta para dentro do módulo e vê Kain alcançando o local onde as armas estavam armazenadas, graças às fotos que seu exército havia tirado antes. O capitão atira nele e Haruto não consegue se defender. Kain facilmente domina El-Elf em combate corpo a corpo, demonstrando que não importa o quão excepcionalmente habilidoso o jovem fosse, ele ainda não conseguia derrotar a pessoa que havia lhe ensinado tudo. Kain então os toma como reféns, forçando-os a apenas assistir ao confronto que se segue. No espaço, a batalha contra a equipe Valvrave continua. Dorsha encontra uma maneira de superaquecer os robôs de Jora ainda mais rápido, o que acaba desativando 3 deles de uma vez. Akira, uma das alunas que se isolou de todos os outros, decide sair de seu esconderijo para tentar ajudar. Ela passou o dia todo em seu computador, hackeando o sistema da escola. Testemunhando o que está acontecendo, ela decide pegar um dos Valvraves para ajudar Shoko a sobreviver, já que Shoko era sua única amiga e ela não queria perdê-la sem fazer nada. A garota começa a apertar freneticamente os botões, tentando fazer uma arma disparar e descobre que, na verdade, é um equipamento que pode ser usado para invadir sistemas inimigos. Usando sua nova arma, ela se infiltra no sistema Dorsion e assume o controle dos navios inimigos, mudando sozinha o curso da batalha. Ao fazer isso, os navios que haviam entrado no módulo começam a explodir no ar, causando caos generalizado. El-Elf aproveita esse momento de distração para agarrar Haruto e flutuar em direção ao Valvrave para que possam escapar de Kain, que os havia capturado momentos antes e estava forçando-os a observar a destruição do módulo. Os dois recuperam o Valvrave e decidem atirar em Kain de uma forma que ele não pudesse sobreviver. Mas mesmo depois de atingi-lo diretamente, Kain, por alguma razão, não foi morto. Ele começa a emitir uma energia verde desconhecida e sons estranhos começam a sair de sua boca que não parecem humanos. Ele então flutua pelo ar e alcança um dos Valvraves de Joe, capturando-o com sucesso, ativando a arma com sua própria energia misteriosa. Ele revela que na verdade faz parte de um grupo chamado Magios, uma raça alienígena que tem como objetivo governar não apenas a Terra, mas todo o universo das sombras. Vendo que alguém precisava parar Kain, Haruto ataca o líder do exército inimigo, e a luta continua entre os dois. Ele dispara seu canhão contra o soldado, mas incapaz de acertar qualquer tiro, ele acaba sofrendo um golpe direto no estômago de energia verde cristalizada. Ele então tenta jogar sua foice com uma corrente presa ao seu cabo para prender os braços do robô e puxá-lo para mais perto, encurtando a distância entre eles e permitindo que ele use sua espada de forma mais eficaz. Mas seu oponente conjura mais 2 membros de energia pura, mostrando que ele usou os Valvraves como se fossem uma extensão de seu próprio corpo. Mesmo tendo adquirido a máquina há apenas alguns minutos, Kain agarra e joga o garoto para outra parte do módulo, então agarra sua perna e a arranca. Em desvantagem, Haruto aperta um botão dentro do módulo que prende um dos braços blindados de Yamada ao seu próprio mecha. Ele dispara um ataque surpresa de longo alcance contra o soldado, então avança tentando agarrar o capitão que consegue segurar seu braço e empurrá-lo para trás.
Perdendo o equilíbrio depois disso, ele é imobilizado novamente. O garoto ejeta sua foice, atingindo o pescoço de Cain. Cain revida, causando uma explosão ao redor de seu corpo, empurrando Haruto contra a parede e arrancando seu braço direito no processo. O Capitão Doshin vence a batalha e consegue abrir o núcleo de Haruto com as mãos, tentando transferir toda essa energia para seu próprio Valvrave depois. Mas devido à luta, ele acaba sobrecarregando e tem que recuar junto com seu exército, que naquele momento está perdendo a batalha em outro lugar. Djur, que era um país pacífico até dias atrás, parecia ter uma tecnologia militar extremamente superior à das potências mundiais. Chegando à Lua, os estudantes passam 2 meses lá, alcançando um pouco de paz. Shoko se tornou a líder do grupo de representantes de Djur, e os pilotos Valvrais são considerados verdadeiros heróis pela população, com Haruto sendo, além disso, um símbolo global de resistência contra a opressão dorsiana. Mas temendo que possa perder o controle novamente, ele pede para ser trancado em uma sala monitorada durante esse tempo. Rukino, vendo sua amiga naquele estado, pergunta por que estão mantendo-o trancado como um rato. Elwelf e o professor respondem que ele mesmo havia pedido isso, e ele concorda com eles, olhando para sua amiga. Preocupada com ele, ela até retorna mais tarde para tentar ajudá-lo, mas ele se recusa e foge, com medo de machucar sua amiga como havia feito antes. Ele é encontrado por Elwelf, que aparece na frente dele, dizendo que havia colocado um rastreador em seu corpo antes de tudo aquilo. Elwelf diz que os Valvraves não têm mais energia para funcionar por alguma razão, e que suas perdas de controle sobre sua própria mente poderiam estar diretamente ligadas a tudo isso. Elwelf explica a Haruto sobre a conversa que teve com o professor, onde os dois concluíram que os Valvraves operavam usando como combustível as menores partículas de informação chamadas runas. Porque assim como toda a matéria no universo é feita de átomos, toda a informação é feita de runas, que incluem DNA, fala, emoções e memórias. E as únicas coisas no universo que contêm essas runas são os seres humanos. Portanto, Elwelf suspeita que Haruto esteja de alguma forma coletando runas para os Valvraves, e é por isso que ele estava atacando as pessoas, possivelmente tornando um traidor. Elwelf puxa uma faca e pede a Haruto para acabar com sua vida ali mesmo, não querendo arriscar que o garoto possa ser apenas um infiltrado inimigo, mostrando inclusive a Haruto que é a escolha mais correta em uma situação de guerra. Haruto não consegue encontrar argumentos para se defender. Enquanto pensa em seus amigos, ele percebe que não está mais disposto a viver como antes e pergunta o que aconteceria com seu robô se ele não estivesse mais vivo. Elwelf responde sinceramente, dizendo que eles simplesmente substituiriam o piloto da arma, pois ainda precisam usá-la em futuros cenários de guerra. Haruto então decide que continuará vivendo, percebendo que nada mudaria com ou sem sua presença, dizendo que ele simplesmente não quer ver outra pessoa sofrendo em seu lugar com o que ele lida diariamente, mostrando que ele carregará esse fardo sozinho. Os dois fazem um acordo de que Haruto alimentará o que chamaram de maldição apenas com o corpo de Elwelf, compartilhando o risco que ambos possuem confiando um no outro. Haruto então morde o corpo de Elwelf, o que instantaneamente reativa todos os Valvraves e confirma sua conexão única com as armas de guerra. Tendo recuperado seus robôs, os alunos se preparam para continuar sua missão de reconhecimento com seu objetivo de alcançar a Terra com os Valvraves. Deixando seu módulo estacionado na Lua, eles planejam resgatar suas famílias e os pesquisadores que pertencem a Jor. No meio disso, eles também planejam descobrir algo novo sobre as máquinas de guerra. Ele se reúne com seus amigos, e eles finalmente conhecem sua nova parceira, Akira. Alguns deles comentam que ela era a garota que havia hackeado o Sistema Nacional de Educação do país alguns anos antes. Eles então ouvem as instruções que Elwelf e seu professor prepararam, explicando como eles pousarão no planeta com segurança. Satomi, que é irmão de Akira, recebe uma chamada vinda por meio de uma frequência de rádio que simula a do módulo 77. Ele atende, o que inadvertidamente fornece a Dorsha a informação de que sua nave partiu para você, levando-o de atacar assim que o grupo se aproxima da Terra. Para proteger seu irmão, Akira salta em direção ao ataque lançado pela nova nave de combate do exército. Ela rouba o escudo de Inuzuka e bloqueia o tiro, mas ao fazer isso, ela se distancia da nave principal e sobrecarrega seu mecha, que começa a cair na órbita da Terra em uma trajetória não planejada, incapaz de se mover mais. Os engenheiros de Jor entram em contato com Haruto, que está testemunhando tudo isso, e perguntam se ele quer testar um novo dispositivo de combate. Este dispositivo se prende ao seu braço direito com algumas placas de ferro, reduzindo sua temperatura e fornecendo suporte térmico, permitindo que ele se mova mesmo após a sobrecarga. Ele usa isso para destruir os navios inimigos em um único ataque, e se impulsiona em direção à sua companheira, declarando que não pode deixá-la para trás. Conectando os dois Valvraves, ele também tenta dissipar sua sobrecarga. Ele tem sucesso inicialmente, mas o equipamento de teste explode, deixando ambos em rota de colisão com a Terra. Desesperado, o irmão de Akira grita pelo rádio para toda a unidade que eles não podem abandonar sua irmã, mudando à força sua rota.
Ele aproveita a queda de energia causada pela tentativa de resgate de Haruto para invadir o sistema de rastreamento de Dosha. Isso permite que eles tentem resgatar os dois e reentrar na rota planejada se tudo correr bem. No entanto, eles precisam de um piloto eficiente como El-Elf para que isso funcione. Apesar de sua relutância, El-Elf concorda em ajudar, permitindo que eles recuperem Haruto e Akira. Mas ao pousar na Terra, El-Elf comunica que não conseguiu voltar à rota original, fazendo com que seu grupo caísse sem querer diretamente em território dorsiano. Aterrissando em território inimigo, eles discutem como encontrarão a maneira de alcançar o território de Jor por terra. Eles decidem enviar Rukino e Akira para o exército inimigo para se infiltrarem neles, levando os soldados inimigos para uma emboscada onde ele, Inuzuka e Yamada estarão posicionados e prontos para enfrentar todo o exército local. Com o plano em andamento, ele se dirige ao seu Valvrave e encontra sua amiga Marie, que se oferece para ajudá-lo a reparar algumas partes do Valvrave antes que o combate comece. Os dois trabalham juntos para consertar o Valvrave e ele se afasta dela para conversar com outros companheiros. Ele descobre que seus amigos executaram com sucesso sua parte do plano e já estão retornando. Ele corre em direção ao mecha, mas percebe que no curto período em que esteve ausente, Marie entrou na cabine de seu robô, impedindo-o de agir no momento crucial. Enquanto isso, Yamada e Inuzuka iniciam a emboscada, lançando uma série de ataques diretos que atingem de frente a nave-balão ideal do exército Doshin. Mas como Haruto não apareceu no momento certo, seu plano falha, deixando seu grupo em completa desvantagem na batalha. Para piorar a situação, um mecha desconhecido aparece e arranca o braço de Yamada. Este mecha havia sido construído por Dosha depois que eles capturaram um dos Valbraves anteriormente. Incapaz de ajudar seus amigos em um momento tão crítico, Haruto pergunta a Marie o que ela está fazendo. Ela o confronta, expressando dúvidas sobre se ela pode realmente confiar nele, citando o que ela havia visto antes e exigindo explicações. Ela explica que notou algo estranho nele na última batalha, onde ele havia se regenerado de um ferimento facial em questão de minutos, como se não fosse mais humano. Mas antes que ele possa dizer qualquer coisa, El-Elf aparece e atira na garota direto na cabeça, afirmando que Haruto precisa seguir o plano exatamente como ele havia ordenado. Ele acrescenta que Marie, agora ciente dos efeitos colaterais do Valgrave, poderia causar tumulto no futuro, então era melhor executá-la. No entanto, enquanto os dois estão discutindo, a garota cura a ferida em sua cabeça, misteriosamente voltando à vida bem na frente deles. Os dois tentam descobrir por que a garota sobreviveu, enquanto Rukino chama El-Elf para informá-lo de que alguns membros de seu antigo esquadrão também estão procurando por eles nas cavernas, adicionando mais um problema a ser resolvido, o que o força a detonar algumas bombas plantadas no subsolo da montanha. A explosão acaba pegando todos os três, que ficam presos em locais diferentes. Haruto, agora incapaz de alcançar o Valvrave, não pode mais ajudar seus amigos. Isso leva El-Elf a ordenar que Marie assuma a batalha na ausência de Haruto. Ela ativa o Valvrave e descobre, junto com El-Elf, que ela havia sido a piloto de teste dessas armas durante sua fase de desenvolvimento. As runas que os Valvraves usavam para energia eram as memórias daqueles que os pilotavam. E por causa disso, ela não conseguia mais se lembrar de suas memórias mais antigas, pois todas haviam sido consumidas. Quase desprovida de memórias com seus amigos, ela pesa tudo e decide ajudar na batalha de qualquer maneira, mesmo que isso lhe custe as runas restantes que sua memória ainda guarda. Ela aparece no campo de batalha, empunhando ainda mais energia do que Haruto. Haruto, surpreso que alguém esteja usando seu Mechak, se pergunta quem está pilotando o Valvrave enquanto a observa dizimar todos os navios inimigos. Enquanto ele olha para o céu, ele se reúne com El-Elf, que explica que Marie era na verdade a piloto original, e é por isso que ela está lutando em seu lugar. Ele tenta se comunicar com a garota pilotando seu mecha, mas infelizmente ele percebe que sua amiga não tem mais memórias, incapaz de reconhecê-lo por alguma razão. Tentando ajudar sua amiga a se lembrar de quem ela era, a única coisa que ele pode fazer é assistir enquanto ela usa a espada sobrecarregada para causar uma explosão de magnitude catastrófica. Este ataque final devasta tanto o exército inimigo quanto o restante de sua mente, resultando na morte da garota depois de salvar suas vidas. Por causa de todas as informações que ele e El-Elf obtiveram de Marie, o garoto começa a ter pesadelos onde sonha em perder todas as suas memórias assim como ela, até que não consiga se lembrar de nada. Isso o deixa profundamente abalado, a ponto de não conseguir nem pilotar seu Valvrave como normalmente faria no dia seguinte. El-Elf explica que o exército real rebelde dorsiano havia entrado em contato com o grupo Jor via rádio, oferecendo assistência ao grupo invasor porque eles compartilham um inimigo comum. A assistência do exército rebelde local seria fornecida se eles conseguissem destruir um submarino militar chamado Phantom. Esta era uma nave que nem sequer aparecia nos registros de Dosha, com sua criação e propósito ainda desconhecidos. Dividindo seu esquadrão em dois grupos, Akira e Yamada são encarregados de resgatar Rukino, que ainda estava infiltrada entre as tropas inimigas, enquanto El-Elf e Haruto foram encontrar e destruir o submarino.
Ao se infiltrarem nele, eles se deparam com um símbolo desconhecido que não pertencia nem ao exército dorsiano, nem aos rebeldes. Dentro do submarino, Haruto enfrenta dezenas de pessoas tendo suas runas extraídas à força, sendo usadas meramente como geradores de energia para algo maior. Elwalf observa isso e comenta que a tecnologia avançada que havia sido descoberta pelos pesquisadores de Jor aparentemente não era exclusiva deles, e que Dosha também mantinha esse conhecimento em segredo por alguma razão desconhecida. Naquele momento, os dois ouvem disparos de canhão do lado de fora e percebem que precisam se reunir com seus aliados próximos. Haruto, mostrando que está pronto para revidar, é parado por Elwalf, que pede a outra pessoa no centro de operações para pilotar a máquina do garoto, dizendo que Haruto não está mais apto para operá-la porque está emocionalmente frágil. Elwalf explica que decidiu isso porque depois de descobrir o que havia acontecido com Marie, Haruto havia se tornado relutante em usar seu Valgrave novamente, temendo que pudesse acabar morrendo também. Por causa disso, ele não podia mais confiar que o garoto daria tudo de si na batalha. Mas Haruto explica que, na verdade, ele não queria usar o Valgrave porque estava preocupado com o que aconteceria se outra pessoa tivesse que tomar seu lugar. Decidindo recuperar sua compostura, ele retorna às linhas de frente do combate, destruindo tanto o exército Doshin quanto o submarino. Ele não mostra medo em seus olhos ao garantir o sucesso da missão. Retornando à sua base, ele e seu grupo discutem a possibilidade de o módulo 77 ser atacado por Dosha enquanto isso, mesmo estando estacionado no ambiente neutro da Lua. Eles decidem que precisam resgatar as pessoas que haviam sido levadas à força pelo exército. Eles queriam descobrir o que estava acontecendo em seu país para que pudessem agir de forma mais eficaz a partir de então. Haruto fica animado porque estava prestes a falar com seu pai depois de muito tempo se esta missão fosse bem sucedida. Uma das principais aliadas de Ken aparece e revela ser parte do exército monarquista. Ela vai se encontrar com ele e sua unidade para entregar os suprimentos prometidos pelos rebeldes. Antes de partir, a mulher pergunta se há alguém chamado Michael em sua unidade. Elwalf, que está ao lado de Haruto, revela que este era na verdade seu próprio nome antes de se juntar ao exército. Ele explica que a única pessoa que sabia desse nome era uma velha amiga sua, a princesa Lisolot. Isso faz Elwalf perceber que ela pode estar em perigo, então ele decide correr para protegê-la, abandonando o grupo de Haruto e revelando que esta garota era a verdadeira razão pela qual ele estava lutando ao lado dele o tempo todo. Seu grupo tenta chamar Elwalf de volta para que possam prosseguir de acordo com seus planos, mas Haruto entende suas motivações e pede a todos para deixarem Elwalf em paz. Como ele também tinha seus próprios motivos para lutar, Haruto decide continuar sua missão, encontrando as pessoas de Dio que haviam sido presas na Terra, enquanto Akira invadia o sistema principal para apoiá-lo. Ao chegar lá, Haruto pergunta aos cientistas se eles reconhecem o nome de seu pai. Eles o levam até o homem, fazendo Haruto perceber que as coisas não seriam como ele havia imaginado. Quando ele encontra seu pai, ele descobre que seu pai realmente trabalha como um cientista que vê seu filho meramente como um experimento bem-sucedido. Ele revela que Haruto havia sido preparado em um projeto secreto com fundos monetários infinitos, com o objetivo de criar uma nova forma de vida, com Haruto fazendo parte deste novo passo na evolução humana. Seu pai revela vários segredos sobre Tior, e Haruto descobre que todos os adultos lá eram na verdade pessoal militar. Além disso, os alunos que foram para o módulo 77 haviam sido especialmente preparados para pilotar os Valvraves. Sentindo-se zangado ao descobrir a verdade, Haruto acaba socando seu próprio pai, prometendo que destruiria tudo o que o homem havia construído em nome das pessoas e amigos que morreram sem que nenhum deles se importasse, concluindo sua missão de resgate com um gosto amargo na boca. Com sua missão concluída, Haruto agora precisava escapar do ataque em andamento, derrubando alguns inimigos que apareceram diante dele. Ele acaba encontrando Elwalf, que conseguiu salvar sua amiga, a princesa Lisolo, mas estava atualmente encurralado. Ele ajuda seu aliado a resgatar a princesa, e enquanto os dois fogem juntos, ela revela que é uma Magius que traiu sua própria raça. Por causa disso, ela havia sido mantida cativa ali. Ela conta a eles a história de como os Magius são uma raça alienígena que veio à Terra há 100 anos, precisando roubar os corpos de animais e humanos porque eles careciam de uma forma física. Lembrando da conversa com seu pai, Haruto percebe que os cientistas haviam construído inconscientemente um corpo físico artificial para os Magius usarem, enquanto eles estavam roubando runas dos pilotos para obter mais energia. Mas sem tempo para ponderar tudo isso, ele se reagrupa com seus amigos para fazer sua fuga. Infelizmente, a ofensiva de Dosha é muito forte, e Lisolot, querendo ajudar seu amigo Elwalf, decide usar o que resta de sua energia para impulsionar seu foguete de volta à Lua. Isso permite que Haruto e seus amigos escapem, mas ela perece no processo, seu corpo consumido por dentro pelo excesso de esforço. Antes de morrer, ela pede a Haruto para não contar a Elwalf a verdade sobre sua raça, ou que ela havia escolhido se sacrificar para salvá-los. Libertando-se da órbita da Terra, ele e seus companheiros conseguem interceptar um ataque que estava se dirigindo para seu país no espaço, e eles pousam com segurança em Jor. Haruto finalmente devolve os cientistas para suas famílias em terra firme, mas ele não parece mais se importar muito com nada disso.
Mesmo que o garoto tenha tido sucesso em sua missão, ele não conseguia parar de pensar nas coisas dando errado. Ele também descobre que Rukino não conseguiu se encontrar com eles, e foi deixada para trás na Terra. Observando toda a situação e discutindo-a com seus companheiros, ele percebe que precisa traçar um plano para derrotar a organização chamada Magios de uma vez por todas. Ele diz a todos para tentarem se virar sem a ajuda de El-Elf, que estava emocionalmente arrasado depois de quase morrer na última batalha para salvar a garota que se sacrificou, permitindo que eles escapassem da Terra. Ele se encontra novamente com Shoko, que havia se tornado uma excelente líder diplomática do país, estabelecendo com sucesso acordos comerciais com Eris e várias outras nações. Ela está planejando impor sanções econômicas contra seu inimigo para forçá-los a negociar na mesa. Mas os dois são interrompidos pelo grupo Magios em uma transmissão mundial repentina. Os Magios se reúnem, comentando que o encontro entre Misalat e os pilotos do país de Jur não poderia se tornar de conhecimento público, decidindo que eles teriam que removê-los do palco principal à força, expondo a vida de seu companheiro capturado. Os Magios, disfarçados em corpos humanos, exibem Rukino amarrada em uma tela gigante. Mesmo depois de sofrer um ferimento fatal, ela ainda é capaz de se regenerar. Eles revelam que a raça humana tem seres de outro mundo entre eles, com seu planeta invadido por uma raça alienígena. Eles pedem à humanidade para se unir contra a ameaça que emerge do módulo 77 do país de Joe, colocando alvos nas costas dos pilotos Valvrave. Assistindo a tudo isso, Haruto começa a perceber que os Magius são uma organização com pessoas em todo o mundo, capazes até mesmo de forjar evidências falsas contra Jor, enquanto controlam a mídia global, usando os corpos de pessoas conhecidas e importantes em todo o mundo. Seus amigos que estavam assistindo a tudo ao seu lado tentaram explicar que poderia ser tudo um mal-entendido, mas sua tentativa falha quando um deles é atingido diretamente na cabeça. Um tiroteio começa, onde vários alunos são alvos da nova aliança de Eris com Dosha, que decidiram unir forças contra o módulo 77. Ele abandona Shoko na cena e se junta aos outros pilotos Valvrave, que também estão sendo atacados no espaço enquanto tentam proteger o módulo 77. Eles lutam enquanto tentam fugir da Lua. Haruto intercepta um ataque direto de um dos mechas de Dosha que aparece no espaço, jogando-o para trás. Yamada consegue ajudá-lo agarrando a arma do inimigo, mas acaba recebendo um chute depois. Akira também aparece, mas é atingida na cabeça enquanto seu inimigo dispara um tiro de canhão em sequência. Mas Inosuka consegue bloqueá-lo com seu escudo, contra-atacando depois. No meio do confronto, algumas naves aparecem tentando apoiar o mecha do exército Dorshan, mas o garoto rapidamente se livra delas, fazendo com que sua memória comece a apagar algumas memórias mais recentes. Naquele momento, sua base de apoio faz uma chamada dizendo que também estão sendo atacados e precisam de ajuda. Ele corre para lá para ajudar, preocupado com Shoko, que também está no local, mas descobre que era uma armadilha preparada pelos alunos para fazê-lo retornar para dentro do módulo 77, porque os alunos haviam acreditado na história que a mídia internacional havia exposto sobre Rukino e seu país. Seus amigos agora haviam perdido a confiança nele e perguntaram se Haruto poderia pelo menos provar que era humano. Vendo seus antigos aliados apontando armas para ele, chamando-o de invasor alienígena, ele tenta resolver a situação através do diálogo, mas acaba sendo baleado no coração. Ele se levanta após o tiro, inadvertidamente provando a todos que ele realmente não era mais humano, e que as coisas relatadas na transmissão eram verdadeiras. Shoko, vendo isso, aceita os fatos e também lhe diz que ele não era mais um deles, obrigada, como representante da nação, a expulsar sua melhor amiga do módulo junto com os outros Valvraves em nome da nação, fazendo-o perceber que, além de sua situação já complicada, ele agora havia perdido a confiança da pessoa que ele mais amava, sendo considerado por ela como um inimigo da humanidade também. Shoko e os alunos aceitam acordos para se aliarem a Eris contra os Valvraves, preparando-se para entregar Haruto e El-Elf a eles, deixando os dois na superfície da Lua para serem capturados pelas naves de Dosha. Mas a potência mundial, não querendo arriscar possíveis infiltrados saindo do país, revela que seu plano real era destruir Jur completamente, sem salvar nenhum dos alunos, disparando suas naves contra o módulo. Inuzuka liga seu rádio de transmissão e lembra a todos seus motivos para lutar ali, dizendo que mesmo que seja chamado de bandido, ele protegerá as pessoas com quem ainda se importa a todo custo. Ele joga seus escudos para Yamada enquanto decide usar seu próprio Valvrave para bloquear um dos tiros de canhão da nave inimiga, que teria matado todas as pessoas dentro do módulo, conseguindo abrir uma rota de fuga e ganhando tempo para que todos fujam. Haruto só pode assistir seu amigo morrer de dentro de uma cápsula, literalmente incapaz de fazer mais nada, enquanto ouve Inuzuka dizer que a história entre ele e Shoko não poderia terminar de forma tão triste, sacrificando sua vida para que os dois pudessem tentar resolver as coisas mais tarde. E antes de partir, Inuzuka pergunta a Haruto se ele ainda ama Shoko. Mesmo que ele já estivesse começando a perder algumas de suas memórias recentes com ela, ele afirma que sim. Isso permite que seu amigo, que o havia ajudado tanto, pelo menos morra com um sorriso, acreditando fielmente que ele fez a escolha certa ao confiar nele para resolver tudo.
Depois de ficar preso na superfície da Lua, ele tenta encontrar uma maneira de escapar, pedindo ajuda a El-Elf. No entanto, El-Elf, tendo perdido sua razão para lutar, não está disposto a fazer nada para sobreviver. Ele ouve El-Elf dizendo a ele para não tentar nada também, porque todos que ele conhecia haviam virado as costas para ele, até mesmo a garota que ele amava havia feito isso. El-Elf menciona o monstro que ele havia se tornado, capaz até mesmo de matar o pai dela em um dos confrontos anteriores contra Dosha. Não entendendo nada, ele pergunta a El-Elf do que ele está falando. El-Elf começa a contar a ele toda a história. Durante um dos ataques, Dosha havia tentado vencer o confronto de forma diferente. Eles chamaram a base de Jura durante a batalha e mostraram a Shoko que seu pai, o ex-ministro, estava sendo mantido como refém. Eles informaram que se eles não entregassem todos os seus Valgraves, eles o executariam ali mesmo. Ela teve que escolher entre salvar seu pai desistindo da luta ou ordenar que seu melhor amigo, que havia prometido salvá-lo, destruísse toda a frota, o que também resultaria na morte de seu pai. Incapaz de tomar uma decisão, ela só pôde assistir seu ataque sendo lançado com lágrimas nos olhos enquanto seu pai morria. Ouvindo tudo isso, ele começa a perder o controle novamente, culpando El-Elf por ser o verdadeiro culpado de tudo e todas as decisões erradas que seu país havia tomado até aquele momento. Ele ataca El-Elf com um soco, mas El-Elf desvia do golpe, agarrando seus braços enquanto desfere um chute em suas costas no mesmo movimento. Incapaz de derrotá-lo em uma luta direta, Haruto tenta abalar El-Elf emocionalmente, assim como El-Elf havia feito momentos antes. Ele revela a verdade sobre Lizelotte, sua querida amiga, que na verdade era uma dos Mágios e havia sido transformada em prisioneira por ser uma traidora de sua raça. Ela havia feito isso com a ideia de tentar unificá-los todos em vez de assistir seu povo travar guerra contra os humanos. Ao ouvir isso, El-Elf ataca-o, incapaz de acreditar no que está ouvindo enquanto confronta a realidade. Os dois começam a desabafar tudo o que haviam guardado dentro de si um para o outro. Eles discutem enquanto uma luta extremamente equilibrada se segue. Haruto continua sendo atingido de um lado, enquanto El-Elf ataca implacavelmente do outro. Depois de descontar suas frustrações um no outro, sem nada mais a esconder, eles decidem se unir mais uma vez. Agora sabendo a verdadeira história de seu amigo, El-Elf decide lutar pelo sonho que ela protegeu até sua morte. Depois de muito tempo, ele se levanta novamente e começa a pensar com Haruto sobre como eles escaparão juntos vivos. Uma nave dorsiana aparece pronta para atirar neles, e ao enfrentá-la, eles decidem criar uma nova nação lado a lado, onde todos pudessem viver juntos sem mais guerras. Mas o primeiro passo era revelar a verdadeira identidade dos Magius para recuperar a confiança de Jor. Rukino, que conseguiu se libertar por alguma razão misteriosa, aparece e resgata os dois das naves inimigas, mostrando que a sorte agora estava do lado deles. Ele retorna ao módulo 77 e se encontra com Shoko, pretendendo recuperar seu Valvrave. Ela informa que eles não podem ficar no país porque ainda não conseguiram provar publicamente sua inocência. Haruto percebe que sua amiga está tentando não chorar por alguma razão ao vê-lo novamente, enquanto pede a todos eles para partirem. O sistema Valvrave então informa a ele que Shoko havia entrado em sua cabine, e descobriu através de algumas gravações que ele havia sacrificado sua humanidade para pilotar a nave e vingar a morte dela, acreditando que a tinha visto morta no fogo cruzado no primeiro dia da invasão Doshin. Com isso, ele olha para sua amiga novamente, e sem dizer uma palavra, eles se entendem. O garoto pega sua arma de guerra, prometendo expor a verdade sobre o mundo, enquanto segura as lágrimas em seus olhos, desejando poder ter apenas mais um dia pacífico em sua vida depois de tudo isso. Ele parte e se reúne com um grupo de pilotos Valvrave, que decidem arriscar suas vidas no próximo confronto, aparecendo de surpresa em meio às forças Doshin e explodindo suas naves em um piscar de olhos com os ataques de Haruto. Usando os 4 Valvraves que lhes restavam, eles tentam forçar a passagem por toda a frota pela força bruta, enquanto ele consegue direcionar seus ataques de sobrecarga para as naves principais com a ajuda de equipamentos criados anteriormente por sua antiga equipe de engenharia. Mas com poucas memórias restantes, ele percebe que não conseguirá continuar usando seus ataques por muito mais tempo. Rukino aparece ao seu lado, tendo notado que ele está atingindo seu limite, prometendo apoiá-lo para que ele não morra lutando sozinho. Ela avança, segurando 2 frotas simultaneamente sozinha para que ele não gastasse energia ali, mas acaba tendo as pernas explodidas por naves inimigas. Akira e Yamada aproveitam a abertura na formação inimiga e alcançam a nave principal. Akira começa a hackear o satélite deles, enquanto Yamada dá cobertura sozinho, usando o escudo que Inuzuka havia jogado para ele antes de explodir. Vendo seus amigos lutando com tudo o que tem, ele se lembra de que precisa lutar por eles para acabar com a guerra, para que ninguém precise usar um Valvrave para se proteger de nada.
Todos ali haviam confiado nele e para provar a Shouko que ele realmente não era um inimigo da humanidade. Ele deixa Rukino para trás e ajuda seu grupo novamente, dando cobertura a Akira. Uma das principais naves de Dosha aparece, levando Yamada a um confronto corpo a corpo. Ele agarra os braços do mecha doshiano enquanto mira seu canhão de ombro nos escudos. O inimigo levanta os pés do robô, desviando de seu tiro. Ao fazer isso, o soldado usa o buraco feito pela própria arma de Yamada para apoiar seu canhão, pegando-o de surpresa com um tiro a queima-roupa. Enquanto Akira os informa que conseguiu hackear o satélite inimigo, ela então olha para cima e vê seu amigo Yamada partido ao meio, mas feliz por ter tido sucesso na missão. Yamada diz a eles para não se preocuparem com ele, pois ele já havia alcançado a vingança que tanto desejava, e agora precisava visitar um amigo chamado Nabu, um estudante que havia sido morto na primeira invasão pelo exército. Sendo dilacerado membro por membro pelo ataque doshiano, seu Valgrave explode, pondo fim à sua vida. Tendo ganho o controle do satélite, o grupo só precisa esperar por El-Elf, que se infiltrou no exército doshiano e descobriu que seu antigo pelotão também havia descoberto toda a verdade sobre seu comandante Kain ser um dos Magios, reunindo forças mais uma vez. Eles invadem o local onde está ocorrendo uma reunião entre os dois líderes de Dosha e Eris, um encontro que está sendo transmitido ao vivo para o mundo inteiro, fornecendo à população detalhes sobre a inesperada aliança das duas potências. El-Elf atira em todos os soldados de escolta enquanto desliza direto na garganta do comandante supremo de Dosha. A população mundial inteira assiste a cena horrorizada, ficando ainda mais surpresa quando vê o pescoço do comandante se regenerar depois, revelando ao mundo que o homem que havia acusado Yor de ser o berço de uma raça invasora alienígena era na verdade um dos verdadeiros invasores do planeta Terra. Akira havia hackeado o satélite e impedido a tentativa desesperada dos Magios de desligar a transmissão. Apesar de todos os seus esforços, a transmissão continuou, e toda a população discutiu os eventos que se desenrolavam online. Os Magios usaram sua influência para tentar controlar a narrativa através da mídia. Eles compraram poderosos veículos de notícias para manipular a história, distorcendo-a repetidamente ao longo do tempo. Enquanto isso, Kain apareceu em seu Valgrave, confrontando Haruto de frente. Ele conjurou um cristal de energia e mirou diretamente em Haruto. Haruto se esquivou do ataque enquanto disparava seu canhão contra o capitão. Kain fechou a distância e atingiu o rosto de Haruto, tentando cortá-lo ao meio. Haruto bloqueou o ataque e tentou acertar um tiro a queima-roupa com seu outro braço. Kain agarrou sua mão antes que ele pudesse atirar, esmagando parte do robô de Haruto e causando uma explosão. Um dos antigos camaradas de El-Elf chegou para apoiá-lo na batalha. Descobrindo que Kain era um dos Magios, ele confrontou seu antigo líder e lançou uma saraivada de tiros de canhão contra ele. Aproveitando a distração, ele tentou atacar Kain com sua foice. Kain destruiu suas correntes sem esforço, fazendo Haruto perceber que nenhum de seus ataques anteriores havia sido eficaz. Haruto atirou novamente em Kain, que se esquivou habilmente. Avançando, Haruto mirou outro golpe direto no cockpit do soldado, mas Kain o repeliu com uma explosão de energia, forçando-o de volta ao seu módulo. Naquele momento, Exines decidiu se sacrificar para danificar o Valvrave de Kain de qualquer maneira que pudesse. Ao fazer isso, ele conseguiu imobilizar um dos braços de Kain. Haruto aproveitou a ajuda de Exines e se levantou novamente. Ele se encontrou com El-Elf, que lhe disse que, como um mero novato em combate militar, Haruto não poderia derrotar Kain sozinho. Ouvindo isso, Haruto pediu ajuda a El-Elf. Eles decidiram lutar juntos, com El-Elf permitindo que Haruto assumisse o controle de seu corpo, fundindo suas habilidades de combate com o poder dos Valvreis. Kain, tendo se libertado de Exines, avançou em direção a eles para continuar a luta. Haruto lançou um ataque rápido, usando tanto sua espada quanto sua foice para atacar de ambos os lados. Percebendo a diferença em seus movimentos, Kain percebeu que seu antigo pupilo e Haruto agora estavam lutando juntos contra ele, e que suas habilidades de combate corpo a corpo haviam melhorado significativamente. O soldado disparou um raio diretamente no peito de Haruto, aproximando-se e mirando um ataque em seu lado direito. Haruto se esquivou e colocou alguma distância entre eles. Kain não está disposto a lhe dar nenhum descanso e atira novamente. Haruto é forçado a bloquear o ataque, o que o empurra para trás em uma ponte. Kain começa a explicar que o Conselho Magios não é, na verdade, uma organização com planos malignos. Ele afirma que os humanos são responsáveis pelo conflito entre as duas raças. Os Magius vieram à Terra buscando uma coexistência pacífica, mas a humanidade decidiu atacá-los porque os viam como invasores. Ele explicou que as lendas e mitos conhecidos mundialmente eram meras crônicas do sofrimento de seu povo ao longo das eras. Por causa disso, quando eles assumiram o controle das figuras mais influentes dentro da sociedade humana, eles escolheram permanecer escondidos, temendo reacender o medo da humanidade. Para evitar que a humanidade entrasse em caos e pânico, eles apagaram memórias em troca de energia. Na visão de Kain, eles eram os verdadeiros heróis de toda a história. Depois de ouvir tudo isso, Haruto disse que era simplesmente uma justificativa que os Magius usavam. Ele decide continuar a batalha fora do módulo para evitar baixas civis, levando Kain a persegui-lo para o espaço mais uma vez.
No vazio do espaço, ele evade outro dos disparos de Cain. Cain agarra as mãos de Haruto, atingindo-o repetidamente e libera lâminas de seu próprio corpo, cada uma delas perfurando Haruto. Cain abre seu núcleo novamente e tenta drenar a energia do Mika de Haruto, assim como havia feito em sua primeira batalha. Mas Haruto usa cada memória que lhe resta para alimentar uma onda de energia, soltando um grito furioso. Ele finalmente descobre a verdade. Os Madius nunca buscaram a paz, mas sempre usaram seus poderes para controlar todos, sacrificando vidas inocentes por seus verdadeiros objetivos. Ele levanta sua espada e ataca, chocando sua lâmina contra a de Cain. Cada golpe que ele lançava agora lhe custava uma preciosa memória de seus amigos. Haruto avança com um ataque frontal, empunhando suas duas armas de combate corpo a corpo. Kane se esquiva e contra-ataca com um golpe rápido. Haruto se evade e salta para as costas do capitão. Girando no vácuo do espaço, ele corta o corpo de Kane ao meio. Kane recebe o golpe, expondo uma brecha em seu lado direito. Aproveitando a oportunidade, Haruto desfere outro golpe poderoso, decepando o braço de Kane. Agarrando seu núcleo com ambas as mãos, Haruto energiza totalmente seu Valvrite. Ele crava sua espada no peito de Cain, fazendo com que ele exploda. Com a batalha terminada, Haruto havia aprendido toda a verdade. Mas, ironicamente, ele não tinha mais memórias. Euelf recuperou o controle de seu corpo e tentou ajudar seu amigo, mas não havia nada que ele pudesse fazer, exceto observar o garoto que havia lutado bravamente ao seu lado e se tornado seu amigo morrer. No final, Haruto nunca teve a chance de explicar o que havia descoberto. Ele percebeu tarde demais que havia sido usado o tempo todo como uma mera ferramenta dos Mantios, escolhido e manipulado porque era um garoto inocente de bom coração que sempre tentava resolver tudo sozinho. Ele nunca notou o que estava acontecendo ao seu redor. Após todos os seus esforços, seu corpo agora era apenas outro cadáver, incapaz de construir a nova nação de paz que ele havia dito a Elwelf que era seu sonho. Assista ao próximo vídeo. Até o próximo.